Hoje a gente vai falar dos erros modernos, dos erros bizarros, dos erros esquisitos que as LLM estão fazendo. E esse erro me tomou quase que um dia inteiro, porque eu simplesmente não imaginava que podia ser aquilo. E quando eu descobri, eu realmente achava assim, não faz sentido isso. Eu tenho alguma coisa muito errada. Vem comigo que eu vou explicar o que aconteceu. É isso aí, vamos lá. Gente, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que apoiam esse projeto de inteligência artificial. Então agora a gente vai falar sobre esse errinho aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu encontrei o erro enquanto estava usando uma ferramenta. O erro foi esse aqui, ó, não tem o text input. A ferramenta do Flow aceita essas entradas. Construa uma ferramenta a partir de uma função que roda o flow carregado. Que confuso, né? Que texto confuso, o que aconteceu afinal? Vamos tentar entender o que eu tô tentando fazer, que aí tudo vai fazer sentido. Imagina o seguinte, eu tenho um texto aqui e eu quero fazer uma pergunta sobre ele e eu coloquei o meu chat GPT, coloquei minha LLM aqui, ó, coloquei meu Olhama, coloquei o que for, não importa a LLM, se vai ser chat GPT, se vai ser Claude, se vai ser Grok, se vai ser o Llama, não importa. E aí eu quero fazer uma pergunta, essa pergunta vai para a LLM, essa LLM é um agente, esse agente tem uma ferramenta, que é a tal da tool, e ele consulta um arquivo, vê se ele encontra informação nesse arquivo e me responde. Esse arquivo aqui, ó, tem um text input. Realmente tem isso, tem um text input. Tem um lugarzinho que eu coloco meu texto e ele me dá a resposta. É isso que está acontecendo. E ele está falando assim, ó, olha gente, parece que esse text input está dando errado. Não estou encontrando esse text input. Mas presta bem atenção, ó. Ele está me dando aqui um erro aqui, ó, um erro de sistema. Lendo esse erro, o que eu fico pensando? Bom, eu tenho uma flow tool aqui. Ele está falando para eu construir nessa tool uma função que vai rodar o flow que eu preciso rodar lá. Fechou? O que acontece? Aqui está o meu Creo AI Agent. É aqui que ele está falando, está passando as informações. E aqui tem uma ferramenta, que é essa ferramenta aqui em cima, que é a Langflow Tool, que vai acessar aquele documento que é o do desafio 3. Fechou? E ele vai fazer uma pergunta. Aqui tem a explicação, ó. Langflow Document Tool, que é uma ferramenta que vai tirar dúvidas sobre o Langflow. E aqui ele fala assim, ó, eu faço pesquisas de informações do Langflow. Perfeito. Por que isso aqui é importante? Porque o meu agente, ele vai ler esse texto e ele precisa saber esse texto aqui para ele fazer a pesquisa. Porque eu tenho que falar para o meu agente, falar assim, agente, você vai fazer uma pesquisa e essa pesquisa tem que encontrar aquela ferramenta. Então aqui, ó, eu falo para ele, eu tenho que falar isso para ele. Descubra as informações do Langflow passando a questão para a ferramenta. É isso que eu estou dizendo. Isso aqui, em geral, é o suficiente para o teu agente simplesmente detectar que ele tem uma ferramenta. Se ele está falando de Langflow aqui, quer saber informações, e aqui ele está falando que ele tem informações do Langflow, tá tudo certo, tá tudo ok, é o suficiente, ele já vai conseguir entender. Bom, como não estava funcionando, como estava dando aquele erro, o que eu fiz? Eu fiz o comum, eu fiz o normal, eu fui lá para dentro do código e fui olhar o que estava acontecendo e porque eu já tinha feito com umas outras ferramentas. Essas ferramentas, em geral, elas vão dar um build tool aqui, eles vão rodar alguma informação e ela vai ter um monte de informações, um monte de dados aqui que ele está fazendo. E aí aconteceu aquilo que eu não queria. Eu não queria ficar lendo esse código feio aqui. Eu não queria perder o meu tempo olhando código estranho. Só que eu comecei a ter que estudar para entender essa flow tool aqui que estava dando erro. Porque ele falou assim, ó, a flow tool aceita essa entrada, mas você precisa construir a ferramenta com a função que roda esse flow aí, que acessa esse flow. E até aqui, ó, a tool tá aqui, a flow tool tá aqui, tá tudo certo, ele tá retornando a tool. Esse código todo é o código oficial da Langflow. Então assim, ó, a chance disso aqui ter erro é super baixa. Então a minha hipótese é, eu tô fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu poderia passar aqui é passar a variável. Já que ele tá reclamando que tem esse text input aqui, ó, eu poderia passar aqui o text input e enviar esse text input aqui, que é mais ou menos como eu trabalhei em outras ferramentas. Você passa a variável aqui. Só que o que aconteceu? Eu fiz isso e continuou dando erro. O tempo foi passando, eu tava com muita pressa e eu já quase desistindo, eu queria fazer o vídeo, eu queria lançar o vídeo que foi o vídeo de ontem e numa tentativa desesperada eu pensei assim, cara, não é possível, será que é isso que eu tô pensando? Será que eu tenho que passar para ele a variável que ele tá falando que não tem? E aí eu coloquei isso aqui, ó, send the text input variable. Bom, para vocês entenderem, eu literalmente falei assim, agente, passa para mim essa variável com esse nome. Isso faria um certo sentido? Porque a variável que ele está passando aqui, ó, a da minha action, é um query. E aí, de repente, isso aqui funcionaria. Mas o problema é o seguinte, por que ele não entendeu que tinha que ser um text input? Porque quando a gente olha para dentro desse código aqui, uma das coisas que ele faz quando ele cria essa tool aqui, ele pega os inputs, ele pega todos os inputs, ele get flow inputs, que pega esse graph, e esse graph pega um payload que vem do data, que vem do flow, que vem do get flow. Tá tudo certo, ele fez certinho, ele pega os atributos, pega o flow todo, tá tudo certo. Por que que ele não pegou? E o que que tá acontecendo? Bom, vocês já devem imaginar o que aconteceu, né? Eu vim aqui, dei um run, e olha lá ele rodando o código agora, olha lá. Ó, ele vai passar a informação, colocou text input na action, e não é que deu certo, gente? Olha só, tudo roxinho aqui, maravilhoso, tudo perfeito, respondendo a pergunta
aqui, ó, ele encontrou a resposta final, respondeu tudo certinho, tudo verdinho, tudo maravilhoso. Não, não é possível, gente. Literalmente, o erro que eu tava tendo, eu resolvi conversando com o agente. Faltou diálogo, gente. Sabe aquela coisa que você imaginava que faltar diálogo era uma coisa que só era problema de família, só era problema entre duas pessoas, relacionamento entre duas pessoas. E agora significa que nós temos problemas de falta de diálogo entre nós e o computador. Esse é o problema mais divertido e mais inesperado que eu peguei nos últimos tempos. Eu simplesmente conversando com uma inteligência artificial, explicando melhor para ela, eu resolvi um problema de um bug técnico. Talvez você não tenha entendido a importância e a relevância disso que tem para o futuro. Até esse momento, antes das inteligências artificiais, a coisa mais normal que tinha era você ter erros de programação que você corrigia programando. E quando você estava no chat, você tinha erros simplesmente de pergunta que você perguntou meio mal perguntada, não sei o que lá, e o chat respondia uma coisa que você não gostava. Mas agora tem um terceiro tipo de erro, que é o erro que você fala uma coisa para a IA fala uma coisa para o computador, e dependendo do que você falar para a IA, ela vai conversar errado com o computador, vai dar um erro no computador, e você vai ter que resolver. Só que não existe classificado esse erro no mundo da computação, no mundo da tecnologia da informação. O erro que ele tinha que ter me dado aqui não era esse aqui, ó, construir uma ferramenta para função, para carregar o flow. Não, ele tinha que me falar assim, ó, conversa melhor com o teu estagiário que parece que ele não entendeu direito o que tem que fazer. Ele tava falando uma coisa e eu não tenho essa informação. Porque do jeito que ele passou a informação, para mim era claramente um problema técnico. E no fim não era. No fim era um problema de relacionamento. Isso faz agora a gente criar um novo momento aqui da nossa inteligência artificial, que nós vamos ter problemas de relacionamento e vamos ter psicólogos agora para lidar com os problemas que a gente tem com os nossos assistentes. Esse é o problema mais moderno que eu já vi acontecer. Será que no futuro a gente vai chegar no analista e falar assim, doutor, eu estou com um problema. Daí o psicólogo vai perguntar, o que aconteceu? É alguma coisa com a sua mãe? Alguma coisa com a sua namorada? Alguma coisa com seu pai? Com seus amigos? Daí ele fala assim, não, é o meu assistente. Eu tô pedindo umas coisas para ele e ele não faz. Isso é a treta mais moderna e mais futurista que eu consigo imaginar. Eu quero só ver quando essas ferramentas começarem a ficar cada vez mais intrometidas nas nossas vidas, entender mais os nossos problemas e ficar criando problema pra gente resolver. Eu acho que aqui faltou assim, ó, faltou um debug diferente. Eu acho que a Langflow tinha que ter colocado um erro um pouquinho diferente. Aqui depois que ele disse que tem que construir uma ferramenta e carregar o flow, ele tinha que ter colocado um textinho a mais aí, assim, ou talvez falte um pouco mais de diálogo entre você e o seu assistente. Porque aí, se ele tivesse dito isso logo, eu já tinha resolvido isso aí rapidinho e não teria perdido o dia inteiro. Bom, fica a dica pra você que tá aí assistindo. Trate bem o seu assistente, nunca deixe de agradecer e dar obrigado depois que ele resolve uma tarefa pra você, porque isso faz a diferença. Se você quiser apoiar o canal para que a gente continue fazendo conteúdos como esse, seja membro, deixa seu like, valeu!